Palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, gravando Mateus, isto. Eu quero desejar, lembrar para você que está ouvindo esta pregação, aonde quer que você esteja ouvindo esta pregação, vai lá no nosso canal, Pastor Messias Santos, do Ministério Resgatando Vidas. Compartilha, se inscreva no nosso canal, se inscreva, divulga esta pregação, vamos aprender a levar essas palavras que nós ministramos para todas as pessoas, crentes ou não. Transmita, seja verdadeiramente um transmissor da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. E o título que nós vamos ministrar hoje é: Ser pai agrada a Deus. Ser pai agrada a Deus. E você vai abrir a sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 24, versículo 16. Deuteronômio 24, 16, ele diz assim: Os pais não morrerão pelos filhos, nem os filhos pelo pai. Cada um morrerá pelo o seu pecado. Meu irmão, o que nós estamos vendo hoje no dia a dia? Quantos camarada, molecão de 18 anos, abaixo de 18 anos, um dia abaixo de 18 anos não pode pagar pelos crimes que ele praticou. Mas ele pode humilhar o pai, ele pode humilhar a mãe, ele pode aprontar, ele pode bater no pai, ele pode bater na mãe, mas o pai não pode pegar ele e dar uma batizada boa para ele criar vergonha na cara. Sabe por quê? Porque chegam as coisinhas chamadas direitos humanos. Direitos humanos para bandido? E o cidadão direito, como é que ele fica? E o cidadão correto, como é que ele fica? Não, meu irmão, as coisas estão erradas. A Bíblia diz claro: ensina o teu filho o caminho em que ele deve andar. A pergunta que eu te faço: como é que esse garoto vai aprender a respeitar a sociedade, as autoridades, se ele não respeita pai e mãe? Como é que ele vai aprender? Moleque de 2, 3 anos, 4 anos, 5, 16 anos, ele não respeita dentro de casa ninguém. Por que eu fico triste? Que isso acontece muitas vezes dentro da própria igreja evangélica, no meio do lar evangélico. O pai não tem mais autoridade para os filhos. A pobre da mãe é quem recebe toda a bagagem, toda a responsabilidade. E aí, pai, cadê a sua responsabilidade? Cadê a sua responsabilidade para ensinar esse moleque a te respeitar? Foi o Senhor que colocou ele no mundo, não foi o teu filho que te colocou no mundo, não. Ele veio ao mundo porque você, pai, o fez. A pergunta que eu te faço: cadê a autoridade de pai? Cadê a autoridade? O que nós estamos precisando? Por que antigamente o camarada, 50 anos que ele tinha de idade, ele chegava, entrava dentro de casa, pedia a bênção ao pai e à mãe? Hoje o moleque se levanta, filho, nem o dente o condenado escova. Ele não tem respeito nem pelo dente dele, imagine pelo pai. O que nós estamos precisando? O que nós estamos precisando? Na hora, pai, que você é um homem correto, ninguém está aqui pregando violência de pai contra filho, não. Eu sou 1000% contra. Agora, nós temos que ensinar aos nossos filhos o caminho verdadeiro. Ele respeitar a lei do país chamado Brasil, aonde nós estamos e aonde nós viermos aí um dia, mas também respeitar a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Se eu não respeito o meu pai, como é que eu vou respeitar a Deus? Como é que eu vou? Se os meus filhos não respeitam a mãe deles, o pai deles, como é que eles podem dizer que respeitam a Deus? Se os meninos do meu ministério não respeitam o pai e mãe deles, como é que eles vão respeitar a Deus?
Eles não conseguem ver Deus. Eles conseguem ver o pai e a mãe. Sabe quando o pai está triste? Sabe quando o pai está feliz? E aí, meu irmão, como é que você sabe se Deus está feliz ou está alegre? Como é que você vai saber? Você precisa, pai, assumir que se esse garoto veio ao mundo, o culpado foi você. E ele lhe deve respeito. Mas você também tem que ser exemplo. Você também tem que ser autoridade para ele. O que eu vejo hoje, muitos pais querem ser autoritários. A autoridade não combina com autoritarismo. A autoridade é você ser exemplo, em primeiro de tudo. É você dar exemplo de respeito, para que ele também possa te respeitar. Mas não. O que nós estamos vendo hoje? Não existe mais respeito entre pai e filho. A importância do seu testemunho para a salvação do seu filho e para o seu crescimento. Por que a Bíblia diz: crescei na graça e no conhecimento? O teu filho precisa crescer como um homem. Ele pratica um erro hoje, você não. A mãe vai querer agir, o pai vai querer agir. O próprio pai às vezes diz: não briga com o bichinho não, ele é pequeno. Só que o bichinho vai crescer. Você não o repreende hoje porque ele é pequeno. Amanhã você não repreende porque você vai ter medo dele. Porque ele engrossou o pescoço. Você agora não pode mais brigar com ele, porque ele vai para cima de ti. Mas quem foi o culpado? O culpado foi você lá no início, que não soube orientá-lo. Se ele não te respeita como pai, ele não vai respeitar a polícia. Aí a polícia desce a lenha nele, para ele aprender. É a pura realidade. Um dia desse eu estava no centro de Fortaleza, e eu até parabenizei os policiais. Chegaram os meninos aqueles da moto, me ajuda aí? Do raio. E tinha mais ou menos uns 6 moleques em uma praça do centro da cidade. E os policiais chegaram, botaram todos eles ali no canto da parede, mandaram que eles encostassem. E o policial do raio começou a dar busca nele e teve um que se revoltou. Ele apenas perguntou: você quer que eu haja como? Como seu pai ou como polícia que sou? Foi. E sabe o que foi que o camarada respondeu? Meu irmão, tu não vem não. Eles não vêm não. Desceu a mão que o camarada caiu de pescoço no chão. Aí tinha um outro garoto que a gente viu que ele estava tremendo de medo. O policial, na hora que foi dar busca de arma nele, bateu assim com a mão nele: fique quieto, ninguém vai fazer mal a você nenhum. Ninguém vai lhe fazer mal nenhum. Você não é para estar no meio, isso aqui tudo são bandidos, você não é bandido. Agora a pergunta que eu faço: você tem ideia? Se aquele policial não era também um pai de família que estava orientando? Ele sentou no chão, Mateus. Ele sentou no chão e ficou conversando com o garoto. E eu parei e fiquei olhando aquilo ali. Eu parei. Quando o policial terminou de falar com o garoto, eu só entrei no meio dele e do policial e disse para aquele garoto: aprenda. Aqui é uma autoridade, aqui não é autoritário. Se ele fosse autoridade, ele tinha batido em você. Porque você está no meio dos bandidos. É isso que você quer para você? Ele disse: não, senhor. Não é isso que eu quero. Pois é isso que vai acontecer se você continuar no meio deles. O que nós estamos precisando? Será que o pai daquele garoto sabia o menos onde é que ele estava? Será? Hoje o pai não sabe mais aonde o garoto vai. Porque a liberdade é tão grande que o filho tem o direito a fazer o que ele quer na idade que ele tem. Mas isso não é liberdade. Isso é libertinagem. É diferente de liberdade. Nós temos que entender que para todo tempo da nossa vida, há um espaço de liberdade. Para todo tempo. E nós, pais, temos que ensinar isso para os nossos filhos. Como a Bíblia diz, há tempo para tudo na vida. Há tempo desse garoto não poder sair na calçada. Mas há tempo para ele também dele poder ir à praça. Há tempo dele poder ir ao cinema. Há tempo dele poder ir à praça esportiva. Há tempo dele ir ao mar. Há tempo para tudo. Mas ele precisa de maturidade para tudo. Mas hoje os pais não ensinam.
O moleque tem 5, 6 anos, 10 anos, ele já quer ser dono do nariz dele. E não pode ser assim. Ele precisa entender que ele tem um pai que vai colocá-lo no caminho correto. Por que a palavra que nós estamos pregando hoje é ser pai e agrada a Deus? Agora a pergunta: pai não é o que faz. Eu conheço muitos camaradas que não são pai biológico, mas educam melhor do que muitos pais biológicos. E eu conheço o pai biológico que parece que botaram na rua um cachorro. Foi um cachorro que fez, foi um bicho. Que não educam. Ah, mulher, resolve aí o problema. E aí? Foi só a mulher que fez? Não foi, foi feito por um casal. E ele tem que ser educado pelo casal. Aleluia, Jesus. Decida o que é ser pai. No livro de 1 Samuel, capítulo 7, versículo 14, ele diz o seguinte: eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E se vier transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens, e com açoite de filhos de homens. Meu irmão, até Deus, ele castiga eu e você, quando nós erramos. Até Deus. A pergunta que eu te faço: por que nós temos que deixar o nosso filho fazer tudo o que ele quer? Por que nós devemos? O filho sai de casa, ele sai com o tênis rasgado. Aí ele chega com um tênis novo, dizendo que achou ali na esquina. Engraçado, e tem loja agora na esquina, é? O pai não pergunta quem foi que deu aqueles tênis para ele. Ele sai sem relógio, ele volta com um relógio e um celular novo. É. O garoto, o pai ganha R$1.000, vai dar um celular para ele simples, ele não quer não, quer um smartphone, né? É. Quer coisa de primeiro mundo. Há tempo para tudo na vida. Há tempo que o seu pai não vai poder te dar um celular comum, mas há tempo que ele vai poder te dar um de primeiro mundo. É só você ajudá-lo. É só você acreditar. O nosso Deus é Deus sobre todas as coisas, mas Ele também te castiga quando você erra. E nós, pais, temos o direito de dizer não. Pai que só sabe dizer sim na hora que o filho está errado e na hora que o filho está certo. Mas também tem pai que só diz não. Nós temos que saber misturar as coisas. O momento do açúcar do café, amém. Mas também precisa um espaçozinho para ele tomar giló, para sentir o amargo da vida. A vida tem hora que é amarga. Nem sempre a vida é doce. Nem sempre. Ensina, pai, o teu filho, que o próprio Deus nos castiga quando nós erramos. Então também, pai, aprenda a dizer não para o teu filho. Mas aprenda também a dizer sim. Nem todo dia é segunda-feira. Nem todo momento é momento de eu dizer não para o meu filho. Mas também nem todo momento é momento de eu dizer sim para ele. O que nós temos que aprender com isso? O filho aprontou? Aprontou, pastor. Repreenda-o. Não espere que Deus faça o que você tem que fazer com teu filho. Ah, eu vou orar para Deus fazer desse meu filho que agora é bandido, para ele fazer o menino bom. Não, quem tinha que ter orientado era no tempo que ele era criancinha. Eu nunca vi você chegar numa sala de aula e o professor começar te ensinando logo a letra Z. Não, ele vai começar a te ensinar pela letra A. É a primeira letra do nosso alfabeto. A vida é assim. Ensina o garoto no início, quando ele é pequenininho. Aí você vai ver se ele vai ser bandido mais tarde. Ah, o meu filho é assim porque o pai era ruim. Não, 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 não. Um dia desse eu assisti uma entrevista do Fernandinho Beiramar. E o repórter perguntou para ele o seguinte: Fernandinho, você quer que o teu filho seja bandido? Ele disse: de maneira nenhuma. Eu ensino a ele que ele não vá pelo caminho que eu enveredei. Por que um bandido daquele não quer que o filho dele seja mau? E nós que somos evangélicos, e nós que dizemos que somos do bem, por que nós vamos querer que o nosso filho faça tudo sem limite? Aí mais tarde ele vai para a vida ilimitada. Porque a sociedade nos impõe limite. Deus nos impõe limite. Nós, como homens e mulheres de Deus, nós também temos que impor limite para os nossos filhos. Aleluia. Seja exemplo para o seu filho
No livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 1, ele diz: o filho sábio atende à instrução do pai, mas o escarnecedor não ouve a repreensão. Meu irmão, quantas vezes, não é a primeira, não foi 1000, também não é a última vez, que eu já ouvi e vou falar aqui no programa e na rádio, o quanto que a gente vê hoje a falta de autoridade. O filho fala do pai na frente dele. O filho repreende um moleque de 10 anos, de 8 anos, eu vejo isso lá na igreja. Se mete no meio da conversa do pai e da mãe. Trata mal o pai e a mãe. Agora a pergunta que eu te faço. No dia que ele recebeu uma batida policial, que ele tratar mal o policial, aí você vai ver a maldade que você fez com esse garoto. Em não ensinar ele te respeitar. Em não ensinar a ele te respeitar. Exatamente no momento que ele precisava te respeitar. Porque se ele não te respeita, como é que ele vai respeitar o policial? E o policial vai ensinar ele a te respeitar? Com certeza vai. O policial vai exigir que ele respeite o policial? Com certeza vai. A sociedade lá fora vai exigir que ele respeite a sociedade? Com certeza vai. Só que eles vão respeitar, sabe como? Através da violência. A mão do policial, uma porrada que ele recebe do policial, dói por 10 anos que você deixou de dar umas cacetadinhas nele para ele aprender. O que nós estamos aprendendo hoje, pai? O que eu quero passar para você, pai? Você que está me ouvindo agora através da rádio Fortaleza FM, através do programa Resgatando Vidas. Você que está me ouvindo através das redes sociais. Você que está me ouvindo através dessa gravação que nós estamos fazendo agora, que vai para o canal do pastor Messias Santos, do Ministério Resgatando Vidas, no YouTube. Você que vai me assistir. Medita nesta pregação. Os pastores não pregam mais assim, porque isso não gera dinheiro para a igreja. Se o pastor pregar batendo assim como eu estou, a igreja esvazia. E se esvazia, não tem mais dízimo nem tem ofertas. Eu não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado com a igreja fiel a Deus. Eu estou preocupado com a igreja que o pai assuma papel de pai e o filho assuma papel de filho. E os dois se respeitem. O filho respeitando o pai como pai. E o pai respeitando o filho como filho. Porque o respeito tem que ser mútuo. O respeito tem que ser mútuo. Um respeitando ao outro. Mas não, meu irmão. Amanhã nada, hoje. A qual igreja que você vai chegar por aí que tem um pastor pregando essa palavra? Que fale a respeito dos pais. Mas ele está pregando exatamente o seguinte, que Deus se manifesta, que Deus é bom, que Deus vai te dar carro novo, que você tem que ser fiel, que você tem que ser tudo aquilo. E o pastor está tendo fidelidade para com a igreja? O pastor está se preocupando com o crescimento espiritual das pessoas na igreja? O filho que não respeita o pai, ele não pode ter crescimento espiritual, pois ele não tem intimidade com o pai. A Bíblia diz claro, para mim e para você, que nós temos que respeitar pai e mãe. A Bíblia diz, honra teu pai e tua mãe e te fará bem. E aí, meu irmão? Como é que o filho não respeita pai e mãe? E como é que ele vai ter intimidade com Deus? Filho que hoje, com certeza, muitos deles estão na igreja, sapateando, pulando feito idiota, dizendo que está cheio do Espírito Santo de Deus. É bom você lembrar, filhinho, que a Bíblia diz claro que de uma mesma fonte não jorra duas águas. Se você não tem amor pelo teu pai, você não vai ter amor por Deus. Você não vai ter amor pela obra dele. A infeliz da mulher que contigo casar, que tu também não vai ter amor para ela. É verdade. Sabe por quê? Que para mim ter amor ao meu pai,
A minha mãe, a primeira coisa que eu aprendi a ter amor foi por mim mesmo. Se eu não tenho amor a mim mesmo, como é que eu vou ter amor ao pai que me fez, que me deu o colégio, que me deu isso e aquilo? Pastor, é porque o senhor nunca passou a dificuldade. Filho, para começar, o meu pai, quando separou da minha mãe, eu tinha 3 anos de idade. Eu nunca soube o que foi receber R$ 1 do pai. Eu nunca soube o que foi ele me deixar no colégio. Eu nunca soube nada disso. Nem por isso eu fui ser bandido. Nem por isso eu fui odiá-lo. Porque eu sempre compreendi. O melhor que ele pôde me dar, ele me deu. Foi a vida. Se eu existo, é porque ele me fez. Então por que eu ia ter raiva dele? Por que eu ia ter raiva? Não. Eu tenho que glorificar a Deus, porque Deus usou aquele homem, o Senhor José Maria dos Santos, para me dar a vida. E o caráter dele, ele veio, me deu também esse caráter. Ele era um homem de bem, que honrava o que falava e cumpria aquilo que ele falava. É por isso, pai, que eu estou dizendo, você é o espelho do teu filho. Você é o espelho do teu filho. Dá exemplo para o teu filho hoje, pai, porque amanhã ele também vai ser pai. E ele precisa passar esse exemplo que recebeu de você para os teus netos. E se você não for exemplo, que exemplo teus netos vai olhar que você passou para o teu filho? Para que o teu filho possa passar para os filhos dele. Precisamos a cada dia compreender que ser pai é uma dádiva de Deus. Ninguém está falando aqui do homem que gera filho, não. Cavalo gera filho, cobra gera filho, cobrinho vai lá, pega a cobrinha e manda ver. Tudo isso gera filhos. Agora a pergunta é, pai é aquele que faz e cuida, que educa, que respeita, que dá carinho, que dá amor, que repreende na hora precisa. Isso é ser pai. Não é reprodutor. Reprodutor, o mundo está cheio. Pai tem que a cada dia estar corrigindo a si mesmo. No livro de Mateus, capítulo 5, versículo 48, ele diz: sede-vos perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Às vezes o pai, ele quer até repreender o filho. Você não pode usar droga, mas ele está usando. Você não pode fumar cigarro, mas o filho vê ele o tempo todo com o cigarro na mão. Você não pode andar bêbado na rua, mas o pai todo dia, todo final de semana, ele está bêbado lá no canto da calçada. Que autoridade ele tem para repreender esse filho? Que autoridade? O que nós estamos precisando, pai? Nesse dia, mas pastor Messias, hoje é dia dos pais, o senhor vem com uma palavra pesada dessa. A Bíblia diz que o nosso Deus castiga a quem ele ama. E é por isso que eu estou trazendo essa palavra para o meu e para o seu coração. Porque eu também sou pai. Eu também sou pai. Pastor, mas você só tem essa buchuda que está aí do seu lado. Nada, tem outras buchudas também. E outros buchudos. São 5, filhinho. No cartório. Hã? No cartório. Calma, não fala isso. São 5. O que eu preciso compreender? O que eu preciso? Eu e você, pai, precisamos entender. O nosso filho, os nossos filhos, eles são a nossa base. Eles precisam olhar para mim e para você e ver em nós o espelho deles. Para que eles venham entender. Eu desafio qualquer um dos meus filhos, qualquer um. Eu tenho milhões de defeitos. Pergunta ao meu filho se ele já viu eu comprando e não pagando. Pergunta ao meu filho se ele já viu eu tomar posse daquilo que não é meu. Eu ganhar R$1 de alguém que não é meu. E é isso que eu ensino para eles. Sujem a roupa, sujem o corpo, mas não sujem o nome. Isso chama-se caráter. Isso chama-se espelho de vida. E é isso que eu passo para eles todos os dias.
Eu prefiro meu filho chorando de raiva de mim, porque eu repreendi, tentando corrigi-lo, de que mais tarde eu ir num presídio e vê-lo chorando e eu ter a consciência, ele fez isso porque eu não o orientei. É por isto, Pai, que hoje eu estou aqui, trazendo esta palavra para o meu e para o seu coração. Ser pai agrada a Deus. No livro de Lucas, capítulo 2, versículo 27, ele ensina que é dever dos pais levar os nossos filhos para o templo do Senhor. Livro de Lucas, capítulo 2, versículo 27, ele diz: pelo Espírito foi ao templo, e quando, pois, trouxeram o menino Jesus, para com ele proceder segundo o uso da lei. Deixa eu te perguntar uma coisa, pai. Você reclama hoje do teu filho, que você tem um bom caráter, mas que o teu filho foi para o lado errado. Ele preferiu ir para as drogas de que andar nos caminhos que você ensinou. Faz um exame a você mesmo. Qual foi o dia que você levou ele para a igreja? Qual foi o dia que você levou a tua filha para a igreja? Se os governadores criarem vergonha na cara e abrissem igrejas, não precisava com certeza eles abrirem presídios. Se os canais de televisão pagam alto pelo governo, se a mídia divulgasse mais a palavra do Senhor Jesus, não precisava estar sendo construído presídios. Não precisava. Sabe por que não precisava? Porque tem Deus no coração. Quem tem Deus no coração não tem ódio. Porque da grande matança que a gente vê hoje na rua, nos interiores, antigamente as matanças eram só nas grandes cidades. Hoje está no Brasil todo. Hoje está no Brasil todo. Agora sabe por quê? Porque os governos não estão preocupados em levar a palavra de Cristo. Eles estão preocupados com a violência. Sabe por quê? Porque eles passam 4 anos no poder. Daqui a 4 anos eles querem assunto novo para estar pregando, tá ministrando, tá mentindo em cima dos palanques, dizendo: olha, nós fizemos isso, nós vamos acabar com a violência. Passa governo, passa ministro, passa presidente da república e eles não acabam porque eles não têm interesse. Mas, pai, se você e eu ensinarmos os nossos filhos a ir à casa de Deus, a ir à igreja, esses governos não têm o que falar de violência. Aí eles vão ter que mudar o dístico. Eles vão ter que subir ao palanque no tempo da campanha e prometer que vão abrir igrejas. Porque aí não vai precisar prometer que vai abrir cadeias, que vai abrir presídios. Não vai precisar mais nós ficarmos preocupados quantos médicos nós vamos colocar em cada hospital por causa da violência. Porque quem tem Deus no coração não é violento. Quem tem Deus no coração sabe o que é amor, sabe o que é paz, sabe o que é respeito, sabe o que é amar uns aos outros. Mas não é isso que a gente vê no dia a dia. Porque os pais não se preocupam quando a criança é pequenininha, ele levá-los para a casa do nosso Deus. No livro de João, capítulo 3, versículo 35, ele ensina qual é o dever do pai e a família. Olha só. O pai ama o filho e todas as coisas entregou na sua mão. Meu irmão, se você ensinar o teu filho a adorar a Deus, você pode ter certeza. Você pode ter certeza que o teu filho nunca vai dar trabalho à polícia. Um dia desse eu estava num bairro aqui muito violento, aqui de Fortaleza. Eu estava no Vila Velha. Eu estava pegando uma casa lá para me vender. Todos sabem que eu sou corretor de imóveis. E vinha 4 camaradas numa bicicleta e um policial que estava numa viatura, muito esperto, leão de guerra, viu aqueles camaradas, deu meia volta no carro com a viatura e quando os camaradas acharam que ia sair numa viela,
eles viram a viatura e voltaram para o mesmo caminho, só que já tinha outra viatura também esperando a eles. E eles pegaram os camaradas. Na hora que começa a chegar muita gente, vinha vindo 3 jovens, bem vestidos, na maneira dele, com suas bíblias, e eles pararam. Os policiais só fizeram dizer: passem, irmãos, pode passarem. Mas espera aí, eram jovens também. E por que os outros foram parados? Servo de Deus é conhecido aonde quer que ele esteja, e a polícia respeita. A polícia respeita. Agora, por que eles pararam aqueles outros? Porque eles viram que eles não estavam fazendo o que agrada a Deus. Quando nós agradamos a Deus, meu irmão, até o diabo estremece e tem que nos respeitar. Agora, por que o jovem hoje não respeita mais a Deus? Porque o pai também não ensinou. No livro de 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 2, ele diz: convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma única mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Peraí, como é que você não respeita o teu filho e quer que ele te respeite? A pergunta que eu faço é: como é que você, pai, hoje, nesse dia dos pais, como é que você quer que o teu filho te respeite? Será que você o respeita também? Você para ele é autoridade ou é autoritarista? É isso que nós precisamos compreender. Porque esta pregação de hoje, pai, agrada a Deus. Nós estamos falando daquele pai que faz, que cuida, que orienta e que respeita. Não estamos falando de pai violento. Mas também não estamos falando de pai mané, que o filho faz dentro de casa o que quer e ele não repreende esse filho. Você não repreende hoje, pai? A polícia vai repreender mais tarde. Você pode ter certeza disso que eu estou falando. Esta pregação de hoje serve para você que está aí do outro lado. Para mim, claro, como pregador em primeiro lugar. E em segundo, para você que está ouvindo esta pregação. Não importa a hora que você vai ouvir esta pregação. Na hora que você entrar lá no canal do pastor Messias Santos, do Ministério Resgatando Vidas, você vai ouvir essa pregação. Medita. Passa essa pregação para outras pessoas. Quantos pais vão ouvir esta palavra e vão botar a mão na consciência e vão ver aonde eles erraram? E vão tentar, pelo menos, corrigir os seus erros. E vão assumir o papel de pai, verdadeiramente. De pai que agrada a Deus, para que ele não bote bandido na rua, mas sim ele bote homens, mulheres preparados para agradar a Deus, respeitando a Deus e respeitando as autoridades e a sociedade do nosso país. Eu prometo com certeza. Essa pregação vai hoje ainda, domingo, para o meu canal. Acessa essa pregação. Acesse o meu canal, Pastor Messias Santos, do Ministério Resgatando Vidas. Manda essa pregação para outras pessoas. Vamos divulgar o Evangelho, meu irmão. Divulga. Não vai pelo pastor, não. Vai pela palavra de Deus. E agora nós vamos, com certeza,